Estou super feliz de compartilhar esse novo projeto com vocês, uma temporada de podcasts. Bem-vindos ao Questão de Pele. Nossos programas irão abordar conteúdos leves, falando sobre saúde, bem-estar, dicas práticas, beleza, qualidade de vida e assuntos atuais. Para isso, eu vou estar com convidados especiais. Participem através do nosso Instagram, Questão de Pele, com 2 L's. Estaremos em todas as plataformas. Falaremos sobre tratamentos corporais. A Maísa, além de ser digital influencer, é minha paciente. E agora a Babi Areias vai falar um pouquinho. Muito feliz de estar aqui com você hoje. Quero também agradecer primeiramente, né? E como a Maísa falou mesmo, eu sou super a favor de procedimentos estéticos. Fiz algumas cirurgias, já coloquei silicone, já fiz lipoescultura. Então eu tô sempre tentando melhorar. É sempre bom a gente buscar, né? Eu acho que hoje em dia eu sou super a favor também, né? Porque tem gente que é Sim, contra. Hoje em dia tem muito tabu, né? Ai, mas você tem que se aceitar do jeito que é. Mas não é, gente. A gente tem que buscar sempre melhorar pra gente estar sempre de bem com o nosso interior, né? Eu acho que isso é muito importante também. Com certeza, né? Eu acho que não tem que ser uma obrigatoriedade. Exatamente. Cada um tem sua crença, mas é importante que você envelheça com saúde, né? Então, cuidar do corpo não é só uma questão de estética. Sim, com certeza. É uma questão também de saúde, para você estar buscando, pelo menos, estar dentro daquele sobrepeso. Jamais. E quem não quer também dentro se olhar no espelho e se sentir mais esperado, né? Melhor coisa. Sim. E eu vou apresentar a convidada especial para vocês, que é a doutora Simone Breves. Doutora Simone faz parte de um grupo muito especial comigo, que é o Imperadoctors, que é um grupo que engloba mais ou menos 60 médicos do país, que são referências nas suas regiões. Doutora Simone é dermatologista, palestrante nacional e internacional, referência em injetáveis, tratamentos estéticos, speaker de laboratórios, e ela inclusive agora tem um curso para médicos falando só sobre corpo, que é a Rota Corporal. Doutora Simone tem uma clínica em Brasília com todos os aparelhos, todas as tecnologias disponíveis para tratar o corpo e tem uma grande experiência para falar aqui para vocês. Então, Simone, um prazer receber você aqui. Obrigada por essa disponibilidade, né? E espero que você coloque um pouco aqui para o pessoal sobre qual é a maior demanda na sua clínica, quais são os tratamentos mais realizados. Então, o prazer é meu. Obrigada pelo convite, poder participar aqui de um tema que eu tenho estudado muito, né? Agora eu também vou participar desse novo preenchedor corporal, além das tecnologias que a gente tem na clínica. Mas o que eu escutei agora, já nesse início, eu achei bem interessante da conversa de vocês, sobre 2 frases: a busca pela perfeição e também aquela questão de se aceitar como é. Então, a gente que está na rede social, que a gente está nas mídias, é interessante como agora parece um crime a gente tentar falar em emagrecimento e tal, porque tudo isso, aceite-se como está, mas eu concordo demais que quem não quer olhar no espelho, então cada um vai ter, claro, um padrão o de perfeição, não existe um só, mas a saúde tem que ser colocada em primeiro lugar e nós somos médicos, né, Ana? Então a gente com certeza, a gente tem que priorizar a saúde. Exatamente. Então, essa questão de cirurgia, é claro que a gente tem algumas limitações e a gente ainda requer a cirurgia em alguns pontos, mas o médico entrou na questão dos tratamentos corporais quando houve esse boom tecnológico e também de injetáveis, claro, mas principalmente de tecnologias, que a gente viu um diferencial enorme nos resultados. Que antes a gente achava assim, era massagem, era isso, era aquilo. Então, o médico ainda não tinha no seu consultório, como hoje, tantas opções para tratamento de gordura localizada, flacidez. Então, tudo hoje a gente consegue melhorar. Eu sempre falo, a gente não vai emagrecer nenhum paciente, mas a gente consegue um paciente que já chegou no seu peso ideal. Vou perguntar um pouquinho para as nossas convidadas aqui o que elas já fizeram de tratamentos corporais. Vamos começar com a Babi Areias. Então, é mais drenagem, procedimento corporal eu não fiz, outros procedimentos, mas
eu tenho um problema com celulite, porque quando eu fiz a lipoescultura, eu coloquei enxertia, né? Enxerta a gordura que a gente tira da lipo. E com isso eu fiquei com muita celulite no bumbum. Só que eu preciso de um tratamento que seja específico também, que não vai retirar essa gordura, porque esse é o meu maior medo. Até mesmo a drenagem, quando eu vou fazer no corpo, eu peço para não fazer no meu bumbum. Vamos conversar sobre isso. Tem algum procedimento. Vamos conversar sobre isso. E agora, a experiência da Maísa Vitória. A minha experiência, na verdade, eu não tenho nem muito o que falar, porque eu nunca fiz nenhum tipo de procedimento também corporal. Como a Babi falou, regularmente eu faço massagem, modeladora, drenagem, mas para aliviar mesmo, né, questão de retenção de líquido. Mas tratamento corporal mesmo assim, eu nunca fiz, nada. Então, vamos falar um pouquinho da minha demanda no consultório. Depois Simone vai dar, então, a experiência delas. Na década de 90, né, porque eu já tenho 33 anos de formação, Simone também tem uma longa estrada. Basicamente, o que a gente fazia na clínica era drenagem linfática, endermologia, ultrassons, que eram aparelhos de ultrassons bem mais antigos, diferentes do que a gente tem hoje para colocar para o paciente fazer. E mesoterapia, que era injeção de enzimas, substâncias lipolíticas, que ainda continuam no mercado, que agora, inclusive, está tendo um novo boom dessas substâncias, porque antes a gente só tinha basicamente as substâncias manipuladas e o lipostabil, que foi muito usado e depois acabou saindo por conta da Anvisa não liberar o uso no país. E essas enzimas voltaram agora, há pouco tempo, com uma nova denominação chamada emptiers. Então, são esvaziadores de gordura. Então, a gente tem os emptiers como a nova denominação da mesoterapia ou intradermoterapia para pacientes que têm gordura localizada. O objetivo desse tratamento não é emagrecer. Então, é ideal para aquele paciente que está dentro do peso ideal, não é isso, Simone? Já tem uma também, né? Tem uma gordurinha localizada, porque muitas vezes o paciente faz atividade física, ele tem uma vida equilibrada, alimentação ali, né? super saudável, ele é atleta, mas ele tem a gordurinha localizada na região do flanco, no culote. Então, a gente lançava a mão dessas enzimas que dão um resultado bem satisfatório. E aí, nos últimos anos, nós tivemos, entre os tratamentos minimamente invasivos, como o melhor tratamento para gordura localizada, a criolipólise do CoolSculpting, que a Simone tem no consultório, não é isso, Simone? Eu amo, realmente. Então, eu estou vendo que a Babi e a Maísa, né, elas fizeram poucos procedimentos, por enquanto, né, vamos dizer assim, em clínicas dermatológicas, até às vezes porque não conhecem até onde o dermatologista pode chegar em matéria de resultados também, né? Hoje eu vejo algumas pacientes que fizeram cirurgia até um pouco arrependidas, falando, poxa, se eu tivesse caminhado para somente uma boa estratégia de exercícios físicos e bons hábitos e os tratamentos corporais que hoje nós temos, a gente às vezes deixa de fazer uma cirurgia como uma abdominoplastia e tudo mais. O dermato hoje chega nas 3 camadas. A gente vai na pele, a gente vai na gordura e a gente vai no músculo também, né? As novas tecnologias que são os campos eletromagnéticos. A gente consegue melhorar tanto o tônus quanto a massa magra, como uma diástase abdominal, que antes era somente cirúrgica, né? A questão da diástase. Ou com fisioterapeuta que às vezes requerem um esforço, um desconforto muito grande da paciente. Então, hoje, a gente tem, basicamente, para o paciente que tem gordura localizada, se ele quiser fazer um tratamento invasivo com o cirurgião plástico, seria a lipoaspiração, padrão ouro. Porém, minimamente invasivo, no consultório médico, nas clínicas, você pode fazer desde a criolipólise, que o CoolSculpting é o melhor aparelho de criolipólise. Existem outros no mercado, mas não tem o mesmo padrão de eficiência. Ele promete em torno aí de 20, 25% de redução de gordura na área aplicada. Os emptiers, que é a mesoterapia, né? E é muito importante a gente deixar aqui para vocês que isso tudo precisa ser combinado com
uma dieta equilibrada, porque senão o paciente ele vai investir na criolipólise, ele vai investir nos esvaziadores de gordura, aplicando enzimas, e se ele for à noite, todo dia, jantar, beber, ele não vai conseguir resultado. Então, quando a gente vai começar a iniciar o tratamento do paciente, a gente tem que tirar foto, pesar e avaliar toda essa questão, porque muitas vezes a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar, não só o médico, mas também a nutricionista, o endocrinologista. Um equilíbrio, né? E até o psicólogo, né? Porque alguns pacientes têm compulsões alimentares e querem ir para a clínica do dermatologista para fazer tratamentos com enzimas ou com o Sculpt, né, Simone? Quando, na verdade, não vai obter o resultado esperado porque ele está tendo uma dieta hipercalórica, tá? A outra questão é o tratamento hoje com os aparelhos de campo eletromagnético, que também entraram no mercado com muita força de 3 anos para cá. Simone tem, né, no consultório. São aparelhos que fazem um trabalho localizado de 20 mil contrações por aquele período ali que ele está trabalhando. 20 mil contrações em meia hora. Em meia hora. Então, a gente trabalha com vários aparelhos, já tem vários no mercado, né? Eu tenho experiência com o Semi-Slim. O seu qual é, Simone? É o Semi-Slim também. Semi-Slim, né? E ele é interessante para aquele paciente que quer um resultado mais rápido, que ele já faz atividade física, que jamais nós vamos indicar um aparelho de campo eletromagnético para fazer trabalho muscular e pedir para o paciente sair da atividade física. Ele vai manter a rotina de exercício, porque ele vai combinar as atividades aeróbicas para o melhor condicionamento físico e trabalhar na clínica para complementar, para ter um resultado mais rápido e melhor para conseguir uma hipertrofia. É como se fosse um treinamento mesmo. Um treinamento complementar. É muito bem indicado para o idoso, né? Sim. Então, assim, uma coisa que Simone falou que é muito importante é lembrar que a gente hoje tem que tratar todas as camadas, fazer um tratamento tridimensional, isso vale tanto para a face quanto para o corpo. Então, quando a gente vai avaliar o paciente, além de avaliar o estilo de vida, né, o que aquele paciente realmente está fazendo para contribuir para ele estar dentro do peso ideal, para que ele tenha uma boa nutrição, para que ele não tenha uma degradação maior de colágeno, né? Porque muitas vezes o paciente tem doenças associadas ou usa medicamentos ou fuma, isso vai gerar mais degradação de fibras colágenas que são responsáveis pela firmeza da pele. Isso vai favorecer a piora da celulite e da flacidez. Então, na minha clínica, a maior queixa corporal é celulite e flacidez em várias áreas do corpo. E quando a gente teve o lançamento dos bioestimuladores, os bioestimuladores são substâncias que são injetadas em determinadas áreas, a gente pode fazer praticamente no corpo todo, e aquela área que recebe o bioestimulador vai ter uma grande ativação da produção de colágeno. Então, os fibroblastos, que são as células que ficam na derme, responsáveis pela produção de colágeno, são ativados pelo processo inflamatório positivo que essas substâncias bioestimuladoras provocam no tecido. E com isso, gradualmente, você vai ter uma nova formação de colágeno, porque os fibroblastos vão estar muito ativados, produzindo bastante essa proteína que dá sustentação. Então, os bioestimuladores corporais foram realmente, assim, uma virada de página nos tratamentos corporais, tanto para a flacidez como para a celulite. Tá? Lógico, quando a gente vai avaliar a celulite, né, Simone, a gente tem que avaliar o grau de celulite. Porque muitas vezes o paciente tem uma celulite leve, o outro tem uma celulite moderada e o outro tem uma celulite grave. Então, nós temos várias técnicas para abordar o paciente que tem celulite. Subcisão, hoje nós temos preenchimento com ácido hialurônico, quando o paciente tem alguma área de deficiência volumétrica. Fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Simone. Vamos lá, a Babi relatou uma coisa interessante, o medo de perder o volume que foi colocado na lipoescultura dela, é interessante. Mas quando a gente fala em celulite, ela é realmente multifatorial. A gente vai ter várias questões ali, a gente tem que avaliar o índice de massa corpórea, então às vezes o paciente estar acima do peso também pode piorar a celulite, então é recomendado sim, às vezes, uma perda ponderal e, claro, bioestimuladores. Uma coisa importante, principalmente o paciente que já se submeteu à cirurgia, é a gente diferenciar se é uma celulite ou se é um defeito de cânula. Não sei se você já passou por isso, Ana, mas muitas das vezes
A cânula superficializa, então isso até é o que é feito de propósito na tal da lipo HD. Uma cânula superficial, ela vai criar um defeito no tecido subcutâneo e aquilo fica, né? Fica para sempre ali, você fica com uma fibrose. Exatamente, fica para sempre. Então, muitas das vezes, a paciente que me busca para tratar a celulite e já fez uma cirurgia, muitas das vezes eu vejo umas linhas que eu falo, isso aí foi uma superficialização da cânula na hora de fazer o procedimento e a gente pensa que é uma celulite, mas não é. Dá o mesmo trabalho que tratar uma celulite mais grave, né? E aí, normalmente, a gente precisa lançar a mão da subcisão, né? Sim. Então, nós usamos muito para celulite hoje a subcisão. Essa subcisão é um procedimento cirúrgico que deve preparar todo o pós, que o paciente tem que ter ali o uso de uma meia calça especial, uma cinta. Além disso, a gente pode fazer essa subcisão junto com os bioestimuladores. Então, na hora que a gente aplica os bioestimuladores de colágeno, e aí nós temos a hidroxiapatita de cálcio, que é muito conhecida com o nome de Radiesse comercialmente, mas existem outras no mercado, e o ácido polilático, que tem os dois nomes comerciais mais conhecidos de Sculptra, Eleva, mas também tem outros no mercado. Então, hoje a gente tem uma gama de bioestimuladores que devem ser colocados naquela região com o objetivo de fazer uma maior densidade de colágeno. Eles não chegam a dar um preenchimento como, por exemplo, o ácido hialurônico, quando utilizado para dar volume. O volume que o bioestimulador consegue produzir tem que ser, em grandes quantidades de bioestimulador, né? E aqui, na região, eu tenho um certo limite, não tanto quanto você, Simone, que você mora em Brasília, né? Com certeza, os pacientes têm o ticket médio maior aí para investir em grandes quantidades de bioestimulador. Mas os bioestimuladores, eles precisam ser usados em grandes quantidades, vários frascos ou várias seringas, para que você consiga um aumento de volume que é discreto comparado ao volume que a gente consegue com os novos ácidos hialurônicos que foram lançados agora nos últimos meses para preenchimento corporal. E no caso dessa degradação que a doutora Simone falou, sobre às vezes alguma cirurgia que a cânula acaba provocando, o tratamento funciona também desse aí modo. O tratamento, Simone, seria basicamente o bioestimulador, né? E aí a gente tem que avaliar também a associação com aparelhos, e aí a gente tem que avaliar o paciente. Fala um pouquinho sobre isso. Então, no caso desse defeito, né, a gente trata como se fosse uma celulite mesmo, mas é bom identificar, porque tem uma fibrose ali grande, né? Então, a gente faz a subcisão e eu gosto de associar com os bioestimuladores. Exatamente. Entendi. Então, é um tratamento complexo. Então, alguns tratamentos corporais envolvem um investimento muito grande por parte do paciente, investimento de tempo, porque você não consegue, com uma única sessão, resolver a queixa da flacidez ou da celulite. E o investimento financeiro, porque realmente envolve várias sessões e muitas vezes, quando o paciente chega no consultório e realmente ele precisa de uma grande estimulação, nós temos que lançar mão de vários frascos, por exemplo, de Sculptra ou Radiesse, para que a gente consiga uma grande ativação de colágeno no caso daqueles pacientes que já têm uma tendência genética para flacidez e às vezes chegam no consultório já com 20 anos de idade e você pede para movimentar, para marchar e você vê que o bumbum fica ali bem molinho, né? E na questão lá do consultório, tem muitos pacientes, por exemplo, que acabam tendo as expectativas quebradas, porque quando a gente chega, a gente quer logo o resultado na hora, né? E aí, quando a doutora fala, mas eu vou precisar que você faça tantas sessões, como que é? Eu acho que deve ser mais chato, né, da gente pensar, nossa, eu vou ter que passar por esse processo. Quer falar sobre isso, Simone? Até ter o resultado. Vamos falar, né? Então, o que acontece? Primeiro, complementando o que a Ana disse sobre várias sessões de bioestimuladores, é o paciente entender que o tratamento de bioestímulo, ele é para tratamento de flacidez. A volumização, eu costumo brincar que é o efeito colateral dele. Você precisa fazer muito. Então, não é
a alma do bioestimulador não é preenchida. Qual o maior problema dessa expectativa alta do paciente? As fotos antes e depois que encontramos no Instagram, que as meninas estão acostumadas a ver, e acho maravilhoso. Possivelmente, em uma sessão definitivo, quando você lê a palavrinha definitivo, liga um alerta, porque está com certeza, se trata com certeza de um PMMA, é um produto, né, que é permanente, mas que a gente não tem estudos a longo prazo sobre a segurança desse produto. Exatamente. Por ser muito barato, a gente consegue botar grandes quantidades, às vezes, numa única sessão, com um resultado fantástico que eu olho e quero em mim, mas eu não faço em mim nem em nenhum. Não, eu também. eu então, também. assim, eu acho que vocês têm que entender bastante no sentido de quando nós buscamos um tratamento, seja ele facial ou corporal, a gente tem que buscar resultado e segurança, tá? Então, lógico que os injetáveis vieram realmente com força. O PMMA, que é o polimetil metacrilato, é usado há muitos anos. Eu já usei em pacientes há muitos anos atrás, quando eu comecei na parte de estética médica, e depois parei de fazer, não por eu ter tido complicação, mas por ter começado a haver muita complicação em congressos, e é um material permanente que ele vai ser injetado ou na face ou no corpo, e você vai continuar envelhecendo, o tecido vai modificando e você não sabe o que vai acontecer na morfologia daquele tecido, e inclusive complicações inerentes à própria reação do sistema imune contra o polimetil metacrilato. Então, eu não faria em mim o que eu não faço em mim, eu não faço nos pacientes, apesar de haver resultados fantásticos desse PMMA nos pacientes que são submetidos com os médicos que seguem e que gostam da técnica. Inclusive, eu tenho aqui no bigode chinês. Sim, mas assim, eu jamais faria em mim, não indico para os meus pacientes. Eu não sabia quando você tem o polimetil metacrilato, você restringe um pouco toda a vida de tratamento posterior que o paciente vai fazer, porque a partir do momento que você tem o metacril, né, que é o nome também que a gente chama o polimetil metacrilato, PMMA, no tecido, você não vai muitas vezes poder aquecer aquela região e fazer, por exemplo, um ultrassom microfocado e outras tecnologias. Então, acho que a gente tem que pensar em ter um bom resultado, e a gente consegue isso com outros injetáveis, e ao mesmo tempo segurança. E uma outra coisa muito importante, que é assim, cuidado com rede social, porque a maioria dos profissionais, né, e aí eu também incluo médicos, mas principalmente não médicos, usam muita foto de antes e depois e acabam colocando Photoshop. Praticamente 99% das fotos são maquiadas, ou você dá um zoom diferente, a iluminação é diferente, e todo esse truque fotográfico vai fazer o paciente ficar com uma expectativa de resultado que não é verdadeiro. Então, corpo, a gente nunca promete 100%. Você não vai ter 100% de resolução da sua celulite, você não vai ter 100% de resolução da flacidez. Então, o corpo é basicamente ter um estilo de vida saudável, com atividade física de preferência diária, manutenção do peso, dieta equilibrada, cuidar da saúde no geral, porque algumas doenças vão facilitar a progressão de celulite, até alterações ortopédicas podem levar a piora de áreas de celulite, e gordura localizada também, né? E por outro lado, ter muita consciência, buscar médicos experientes, porque infelizmente a gente tem vários profissionais atuando que prometem resultados maravilhosos visando o lado financeiro, né? E a gente tem que transformar a vida do paciente, mas colocando uma expectativa real, não é isso, Simone? É verdade. Agora, olha que interessante. Ela falou que ela tem e não sabia que tinha, né? Isso, para mim, liga um grande alerta, porque realmente o paciente, às vezes, ele é cativado pelo Instagram e tudo mais, e não percebe determinados detalhes. Se ele coloca metacrilato
Metacrio no bumbum, né, nos glúteos, sabendo o que ele está botando e confiando naquele médico, é uma opção dele. Estou botando produto definitivo, eu sei que pode trazer riscos no futuro, eu sei que não tem estudos a longo prazo, mas eu quero ficar linda no verão. Ok, adultos, não é isso? E tem médicos que acreditam no produto, que não é o caso, não é o caso da Ana também. Mas o pior é você colocar um produto sem saber. Então, converse muito com o seu médico, a gente coloca o selo do produto que está utilizando. Com o bioestimulador, você tem uma melhora da flacidez, da celulite, mas você não consegue uma volumização tão grande. E agora nós temos, sim, como dar esse efeito para o verão com o ácido hialurônico preenchimento, tá? Agora, quando a gente vai colocar na balança custo, tá? Que a gente não falou de custo até agora, mas às vezes eu acho até importante, o custo de um ácido hialurônico nos glúteos para a gente conseguir uma volumização é muito maior do que o custo de um PMMA, mas o custo de repente, uma complicação também sai caro, não é mesmo, Ana? Isso, com certeza. Então, hoje, gente, vocês têm que entender assim, que o PMMA, apesar de ser uma escolha de alguns médicos e outros profissionais de saúde, tem um custo muito menor, mas você vai ficar sempre ali com uma interrogação do que vai acontecer ao longo do tempo. Pode ser que não aconteça nada, né? Como eu tenho pacientes que já colocaram o Metacrio, que eles sabiam que eu estava usando, porque na época era um produto chamado Artecol, que nem existe mais no mercado. A tecnologia vai avançando. Que na época a gente não sabia que teria toda essa problemática, mas eu, por exemplo, não gostaria de ter esse risco de depois ter uma alteração inestética grave, importante, por conta de um produto que não oferece tanta segurança, como, por exemplo, o ácido hialurônico e os bioestimuladores. O ácido hialurônico, hoje, para fazer na região glútea, fica em média de 12, 15 mil reais. Então, é um investimento que nem todos os pacientes podem fazer, mas a maioria das clínicas conseguem, fala aí um pouquinho, Simone, conseguem dividir isso e facilitar para o paciente. Não, sim. É importante dizer que é um ácido hialurônico feito especialmente para a região, tá? Com partículas maiores que conseguem aguentar melhor a pressão e também eles demoram mais a se degradar. Então, a duração dele, pelos estudos científicos feitos, é de 2 anos. Acho interessante, acho seguro, realmente a gente facilita o pagamento porque é um procedimento mais caro, mas é um procedimento que, até por ser feito numa camada, num plano de pele um pouco mais superficial, o Metacrio PMMA precisa ser colocado em planos mais baixos, com um pouco mais de risco assim, em relação às complicações. Então, a gente não tem complicação e qualquer coisa a gente lança a mão do antídoto dele, que é a hialuronidase, né? Exatamente. É aquela questão, às vezes o barato acaba saindo caro, né? Então, às vezes vale a pena um investimento maior para você ter essa segurança. Eu acho que hoje você tem que pensar sempre nisso que vocês acabaram aí de falar, né, Simone e a Maísa também repetindo aqui. A gente tem que pensar em escolher o profissional que tem experiência, porque injetar, qualquer um pode injetar. Você não precisa ser médico para injetar. Até uma técnica de enfermagem pode pegar uma seringa e apertar o êmbolo e injetar uma substância. Mas quando você injeta, você tem que saber a quantidade, o plano de tratamento correto e a indicação correta, porque o sucesso do tratamento também envolve a indicação correta. Porque você não vai fazer um procedimento porque a sua amiga está fazendo, você vai fazer porque aquilo é indicado para você. Uma indicação. Né, Simone? Exatamente. Então, por que ele é permanente, para vocês entenderem? Realmente porque ele não tem como, igual uma prótese, ou não tem antídoto também. Então, é a mesma coisa que alguém passar a manteiga no pão e falar para você, tira a manteiga para mim, vai sair pedaço de músculo, de tudo. Não tem como você tirar aquele produto depois que você coloca. Então, é por isso que eu falo que é bastante sério você pensar em colocar alguma coisa definitiva. E quando a dica que eu falo ver essa palavrinha escrita, ver o que o médico está falando ou não médico, para você tomar essa decisão consciente, pelo menos, não deixar colocar nada em você que você não tenha esse conhecimento, né? E eu acho que a gente acaba atraindo os pacientes que gostam da nossa conduta, né? Porque a gente vê que, de tanto que a gente vai na rede social, informa, né? O objetivo, inclusive, desses podcasts é passar para vocês realmente temas relevantes, com conteúdo
conteúdo científico, né? Falar de tratamentos que têm evidência científica, porque hoje realmente as pessoas estão submetidas a uma tempestade de informações na internet e pessoas que não têm nenhuma formação na área de saúde falando sobre tudo, sobre nutrição, né? Sobre exercício físico. Isso não só é uma evasão da área médica, mas também de outras áreas, né? E eu acho que você sempre vai ficar feliz se você cair na mão de um profissional que tenha experiência, que saiba realizar o procedimento e saiba indicar realmente aquele procedimento para você, porque muitas vezes você não vai ter indicação de fazer um bioestimulador, ela não vai ter indicação de fazer um preenchimento com ácido hialurônico. E a gente tem também os aparelhos de radiofrequência, aparelhos de ultrassom de alta intensidade, que aí a gente tem lá na clínica esse ano o Vesete, a Ultraformer, que a gente já tem há 5 anos. Muito bem. E a gente está recebendo agora o novo Ultraformer, que é a nova versão, 3 vezes mais potente, né, Simone? E aí a gente vai ter ainda mais opções para tratamento de gordura localizada e flacidez. E esses aparelhos, eles não são usados só na região glútea e abdômen, mas nós podemos usar também em regiões de colo, para tratar flacidez de pescoço, colo, braço, flacidez de joelhos. Você tem muita procura, Simone? Então, vamos falar de tecnologia. Minha tecnologia favorita para gordura localizada realmente é o Pulse, sem sombra de dúvida. Para áreas menores, eu tenho o Sizer também, tá? Que seria o ultrassom macro focado, que a gente também pode ter, né, no Ultraformer. Agora, falando em flacidez de pele, meu queridinho realmente não é o ultrassom microfocado. Meu queridinho agora que eu realmente estou apaixonada é o Morpheus 8. Você tem, Ana, o Morpheus? Não, o Morpheus ainda não vou poder investir por uma questão mesmo de análise financeira, tá? Porque o Morpheus, gente, é um aparelho maravilhoso, tá? Que agora é o padrão ouro para tratamento da flacidez, né? Junto com os bioestimuladores. E é um aparelho que fornece uma retração de tecido muito importante. Ele tem que ser feito com o paciente um pouco sedado, porque dói bastante, ou fazendo uma anestesia infiltrativa do local, para que o paciente consiga tolerar, porque você vai fazer como se fosse um microagulhamento com ponteiras que vão profundamente na pele. Não é isso, Simone? Exatamente. Ele parece um carimbo de agulhas banhadas a ouro e somente na pontinha é liberada aquela energia da radiofrequência. É uma radiofrequência microagulhada e ela consegue fazer em várias camadas de pele, às vezes até num único disparo. Então você dispara e aí ele pode ir a 8, a 6, a 4 milímetros. Então ele vai da mesma forma que o ultrassom microfocado, só que ele faz às vezes num disparo só, ele pega 3 camadas da pele. Então ele fatia esse calor, dando realmente um resultado para a flacidez de pele excepcional. Maravilhoso. Então, tenho feito muito facial também, claro, dos olhos, mas assim, cicatriz de acne, gosto muito, mas pescoço, abdômen e a questão da celulite seriam meus carros-chefes. Joelho, por incrível que pareça. Vou em Brasília fazer com você, viu? Porque realmente agora não vai dar para adquirir esse aparelho, mas hoje, assim, é o que tem de novidade, o ácido hialurônico voltado para volumização corporal e o Morpheus, né, que tem um custo operacional também, né, Simone, bem alto. Ele tem, da mesma forma que o ultrassom microfocado tem um consumível, ele tem realmente uma ponteira que é exclusivo desse paciente. Então, com isso, ele encarece um pouco, porque essa ponteira, ela tem um custo alto para o médico e para o paciente, né, claro. Vamos torcer aqui para a situação econômica ficar muito interessante. A gente vai investir no Morpheus para oferecer esse tratamento que é maravilhoso para os pacientes, que todo mundo vai amar, né? Então, acho que hoje o que a gente tem que mostrar para o paciente é isso. Manter um estilo de vida saudável, né? Investir em tratamentos com profissionais experientes, fugir de qualquer clínica que prometa resolução do problema, 100% de resultado, evitar qualquer procedimento que não tem indicação médica. Você pode até fazer seu tratamento com a fisioterapeuta, mas se o médico indicar, né? Porque realmente é o profissional mais experiente para indicar qualquer tipo de tratamento, né? O que
você faz não vai ser indicado para a sua amiga, e aí o médico vai estar ali para te orientar em relação a isso, né? O médico também vai estar ali para tratar as possíveis complicações, porque todo procedimento tem risco, mesmo obedecendo todo o rigor da técnica correta, né? Tanto cirúrgico como minimamente invasivo. É importante você falar isso, porque a gente tem sempre um termo de conhecimento de risco, então da mesma forma que o sculpting pode dar, né, uma hiperplasia de fosa paradoxal, a gente também tem no Morpheus, o maior risco seria o escurecimento daquela área. Então a gente tem que negociar com o paciente também, não só avisar com falar, olha só, você quer melhorar a sua placidez, você tem uma pele morena, o seu risco de ficar com manchas escuras é um pouco alto, a gente vai tratar. Não, com certeza, né? Porque o paciente ele precisa ser esclarecido, porque o que eu observo é que a maioria dos profissionais, inclusive médicos, não falam para o paciente tudo aquilo que pode acontecer, né, em relação àquele procedimento que ele está fazendo. Então, quando o paciente vai na clínica, acho que Simone também trabalha com isso, o paciente ele assina um termo de consentimento informado, em que ali ele tem a oportunidade de esclarecer sobre tudo que pode acontecer. Então, o laser pode dar complicação, né, o ultrassom microfocado pode dar complicação, o Morpheus, injeção de enzimas, então qualquer procedimento, bioestimuladores, e aí você tem que saber que aquilo ali vai ser tratado se você está com um médico que tem experiência, né? E você também tem que saber pagar o preço, né? Porque você pode fazer um laser e ficar com uma área escura. Agora, né? Até para puxar um pouco do gancho de um assunto que está rodando direto nas redes sociais, que é o peeling de fenol, né? O peeling de fenol é o peeling que mais rejuvenesce, né? Eu já fiz peeling de fenol em pacientes há muitos anos atrás, Simone também com certeza deve ter feito, mas é um peeling que eu não quero fazer de jeito nenhum dos meus pacientes, porque eu não tenho perfil de paciente, o paciente tem que ser muito bem escolhido, tem que ser paciente com peles muito claras, e eu acho tem que tem uma restrição enorme, exatamente, né, toda a restrição, e mesmo você fazendo a técnica correta, mesmo obedecendo todo pós, né, o paciente se afastando da exposição ao sol, tem risco de distúrbio de pigmentação, você ficar com manchas hipocrômicas, cicatrizes hipocrômicas, que significa mais clara que a cor da sua pele, né, porque eu tô falando aqui para leigo, então você pode ficar com manchas brancas, manchas escuras, e essas cicatrizes podem até ficar de forma permanente. Então, eu acho que hoje, com as tecnologias, com os lasers, com peelings mais leves, a gente consegue com maior número de sessões, um resultado muito bom, né, Simone? Sem precisar correr tanto risco. Fotona, então realmente não tenho o menor interesse em trabalhar com peeling de fenol. Mas você falando isso me lembra um caso que teve alguns anos atrás de não médico, né, uma pessoa que não era nem médico, fez um peeling de fenol, e já que a gente está falando de corpo, olha que interessante. Ele achou, já que estou fazendo aqui no rosto, deixa eu espalhar pelo decote. Tudo. Vamos rejuvenescer tudo. Sim. Não, vocês não têm noção. Essa paciente foi parar internada, ela teve uma pele. Uma coisa que eu acho interessante para os leigos entenderem, até mesmo quando eu faço algum laser de rosto e decote, o que acontece? O paciente fica surpreso que o rosto em 5 dias está renovado, já tirou casquinha, e o decote em um mês está casquinha ali. Então, o rosto tem um poder de cicatrização maior, porque tem mais anexos cutâneos das glândulas sebáceas. Também. Então, ele repara melhor. Até mesmo quando a gente faz uma remoção de um câncer de pele, a cicatriz fica mais bonitinha, por incrível que pareça. Eu sei que todo mundo fica com medo, mas no rosto a cicatriz fica melhor do que uma cicatriz, por exemplo, no seu colo. Então, colocar qualquer procedimento que você faça no corpo, o risco, às vezes, da reparação é um pouco mais lento. É isso aí. Então, meninas, vocês ficaram com algumas dúvidas? Vocês ficam à vontade para fazer perguntas? Eu pensei mais ou menos aqui nessa questão do pós, né, procedimento, dos cuidados também. Em questão da Babi, por exemplo, que falou, né, que tinha aplicado PMMA, quais os cuidados, assim, que ela deve ter ao longo da vida dela? Existe algum cuidado, algo a se pensar, algum planejamento para evitar alguma complicação? Quem já tem PMMA, o que eu digo às vezes o paciente fica preocupado em querer retirar o produto. Eu falo para observar, né? Fazer sempre um ultrassom uma vez por ano com o acompanhamento do seu dermatologista, para que você observe as alterações no tecido e só retirar em casos realmente de complicação. É isso, Simone? Dele mudar de lugar, né?
Eu tenho um paciente que ele é até muito conhecido, ele é paciente meu há muitos anos, hoje ele é cantor e ele até já fez um vídeo porque ele, há muitos anos atrás, há uns mais ou menos 8 anos, ele esteve no consultório para ver uma unha do pé e eu sempre examino o paciente todo e acabei encontrando um melanoma e ele não estava se preocupando, ele não ligava para aquela pintinha, né? Então ele ficou assim, super feliz porque eu fiz um diagnóstico precoce, fiquei atrás dele porque ele ia viajar na semana seguinte e aí eu fiquei falando, não, volta logo, e ele queria ficar mais tempo na viagem, vamos embora tirar isso. Conclusão, então esse paciente, ele tinha um amigo, né, que era médico no Rio de Janeiro e que resolveu colocar o Metacril. Ele já era meu paciente face, mas o paciente às vezes ele quer experimentar outros médicos e ele resolveu colocar Metacril no rosto dele. E aí, conclusão, hoje ele tem que usar barba o tempo todo, ele é uma pessoa super bonita, jovem ainda, mas ele tem que usar a barba porque aonde ele colocou o Metacril, em toda a região do contorno do rosto, na linha da mandíbula, ele ficou com o rosto pesado, tá? E à medida que ele vai envelhecendo, ele vai tendo uma perda óssea, né? E a gente vai ter que ficar fazendo muita sustentação na parte superior e terço médio da face para que a gente consiga equilibrar até ele resolver fazer uma cirurgia, né, Simone? Eu percebi que o PMMA, ele é ele é duro, né? Ele além não disso, como você não ácido tem uma hialurônico. consistência agradável ao toque, né? Eu Fala um pouquinho, Simone. Exatamente o que a Ana falou. Eu acho que se não tá ali, já aconteceu. Então, só remove caso te dar algum problema, algum processo inflamatório. Se não, deixa ele ali, porque dificilmente a gente vai conseguir tirar ele por inteiro também, porque ele não é uma prótese. Então, deixa ele. Agora, os cuidados que a gente pode também aumentar é o seguinte. Primeiro, não minta para o seu médico, porque isso é comum. Às vezes a paciente, sabendo que o médico não vai querer fazer um ultrassom microfocado ou um laser porque tem Metacril, o paciente às vezes fala, não, eu não tenho nada, então não recomendo mentir para o médico. E o que acontece? Quem bota a mão depois acaba virando culpado. Então, não se avisa, faz um ultraforme, dá uma baita inflamação e fala, poxa vida, eu tenho 10 anos, está quietinho. Quando você fez o procedimento, é que aconteceu. Então, é muito importante, no meu termo já tem ali, eu não tenho implante definitivo, não tenho PMMA, coloca vários nomes para o paciente, que se ele não souber do que eu estou falando, ele entenda. Mas mesmo assim, tem paciente que bota não, já vi com um colega meu. Não tem, e tem, só porque ele quer fazer o procedimento, né? E aí depois ele tem uma complicação do procedimento e o médico que atendeu por último é que fica com a batata quente na mão, né? Porque aí vai dizer que foi por conta do procedimento dele que ele teve a complicação, quando na verdade, porque ele não avisou que ele tinha um produto, né, que não poderia fazer aquele procedimento naquele momento. Então, assim, de forma bem resumida, né, gente, é importante fazer tratamento corporal, mas investindo na sua qualidade de vida, exercício físico, o máximo que você puder durante a semana, mesclar atividade aeróbica com musculação, ter uma dieta bem equilibrada, porque a alimentação é tudo, você não vai ter boa resposta com os tratamentos corporais se você tiver uma dieta hipercalórica, você não vai responder bem ao tratamento da flacidez se você não estiver ingerindo proteína de forma adequada, porque quando nós estimulamos, a gente vai estimular a célula a produzir, mas ela precisa do tijolinho para construir o colágeno, né? E de forma bem resumida, para gordura localizada, nós podemos fazer lipoaspiração, criolipólise, aparelho padrão ouro, o Cool Sculpting, que é o melhor aparelho de criolipólise, sem conflito nenhum de interesse, até porque eu não tenho o Cool Sculpting no consultório, os empters, os esvaziadores de gordura ou enzimas, né? E ultrassom de alta intensidade, macrofocado, que aí a Simone tem o Sizer. Você tem Ultraformer também, Simone? Tem ultraforme também. Porque, esses aparelhos de ultrassom, né, tem vários no mercado com outros nomes, né? Tem o Atria, que eu adquiri também esse ano. Eles têm ponteiras, que são transdutores, que agem em diferentes camadas. Então, eles tratam desde a pele, camada muscular e também a camada de gordura. Tá? Então, as ponteiras macrofocadas são as que atuam profundamente. Então, elas vão pegar a gordura e compactar essa gordura, tá? Tá ótimo. Resumidamente, então, temos que aproveitar, né? Porque o verão já está chegando. Isso aí. Então, meninas,
Foi um grande prazer receber vocês aqui, né? Simone, um prazer ainda maior de você disponibilizar seu tempo. Vamos aqui terminar o nosso Questão de Pele, agradecendo a todos vocês que também estão nos ouvindo. Sigam as plataformas que vocês podem não só assistir, mas também ouvir, que seria Spotify, YouTube, Google Podcast e o nosso Instagram, Questão de Pele, aonde vocês podem interagir, não só deixando as suas dúvidas, mas também sugerindo temas, tá? Então, fico muito feliz de estar aqui nesse novo projeto com vocês e participem nos seguindo.